A química analítica é a ciência da determinação de compostos de materiais em termos dos elementos ou compostos que a contêm. Os métodos instrumentais de análise química são classificados em espectroanalíticos, cromatográficos e eletroanalíticos, que é um dos quais vamos estudar com mais calma hoje. Os métodos eletroanalíticos são a eletrogravimetria, amperometria, condutimetria, que é o principal tema do vídeo de hoje, coulometria, potenciometria, voltametria e polarografia. Eles se baseiam em propriedades elétricas das soluções. As propriedades elétricas monitoradas, em geral, são a diferença de potencial, resistência e a corrente em função do potencial aplicado. Os métodos analíticos têm aplicações vastas em diversas áreas, por exemplo, na identificação e quantificação de fármacos. Um exemplo disso é a determinação de bentazol por titulação condutimétrica usando o ácido clorídrico como titulante. Na história, a primeira titulação condutimétrica foi apresentada em 1903 por Custer e Gutters, que monitoraram a variação da condutividade elétrica de uma solução em função da adição de pequenos volumes de um reagente, até a quantidade suficiente para estabelecer a reação quantitativa com outro reagente. As titulações condutimétricas de sais orgânicos de sódio, o que proporcionou estudos mais apurados sobre as características dos parâmetros que governam o formato das curvas de titulação. Para melhorar a condutimetria, é necessário entender alguns fundamentos. Por exemplo, o que é um eletrólito. Um eletrólito é toda substância que, dissociada ou ionizada, origina íons positivos e íons negativos. Isso pode ocorrer pela adição de um solvente ou aquecimento. Dessa forma, torna-se um condutor de eletricidade. Exemplos são soluções de sais como cloreto de sódio ou nitrato de prata, ou até mesmo soluções de ácidos ou bases fortes ou fracos. A condutimetria é um método de análise que se fundamenta na medida da condutividade elétrica de uma solução eletrolítica, ou seja, de uma solução em que há um eletrólito. A condução de eletricidade através de soluções iônicas ocorre devido à migração de íons positivos e negativos, durante a aplicação de um potencial da corrente alternada. Pode-se, então, obter um valor da resistência a partir da lei de Ohm, em que o potencial varia com a resistência e a corrente. As soluções eletrolíticas podem ser determinadas de forma direta ou indireta. De forma direta, ocorre quando a concentração do eletrólito é determinada através de uma única medida de condutância, a medida de condutância elétrica das soluções iônicas. A condutância L é a medida da corrente resultante da aplicação de uma força eletromotriz entre dois eletrodos. É usada para determinar a concentração de íons dissolvidos em água, como salinidade de água do mar, ou a concentração de eletrólitos em soluções simples. O método indireto consiste em acompanhar a variação da condutância no curso de titulação-neutralização, precipitação ou complexação. Haverá uma descontinuidade na curva de condutância versus volume de titulante, diferença no valor da condutividade total. É utilizado em titulações de neutralização. Sobre os fundamentos dos métodos diretos e indiretos, é proposto um exercício em que deve-se identificar os fenômenos que ocorrem utilizando DC para potencial de corrente direta e AC para potencial de corrente alternada. Sobre as respostas dos exercícios. Quando não há reação nem consumo de analito, potencial de corrente alternada. Quando ocorre reação de oxidação no anodo e redução no cátodo, potencial de corrente direta. Quando ocorre a formação de dupla camada, potencial de corrente alternada. Quando ocorre a polarização inversa em cada meio ciclo, potencial de corrente alternada. Quando ocorre um processo não faradaico, potencial de corrente alternada.
quando ocorre um processo faradaico potencial de corrente direta. A condutividade não é apropriada para comparar eletrólitos, devido à forte dependência em relação à concentração dos mesmos. Para esse propósito, é melhor determinar a condutividade molar lambda m, que é determinada a partir da condutividade específica, kappa, e a concentração das substâncias. Deve-se atentar às unidades em questão. Quando a concentração do eletrólito tende a zero, a condutividade é chamada de condutividade molar a diluição finita. Pode-se então utilizar a lei de Coulomb em diluição finita, na qual é dito que em diluição infinita os íons têm comportamento independente. Esses valores de condutividade são tabelados. No caso, a condutividade molar iônica, limite de caráter de cátion, e condutividade molar iônica, limite de ânion. Eletrólitos fracos não se dissociam completamente. Por isso, para ter informações sobre a concentração das espécies no equilíbrio, deve-se olhar para o grau de dissociação, que deve variar de 0 a 1. Esse valor é a razão entre a condutividade molar e a condutividade molar a diluição finita. Pode-se então calcular a constante de dissociação. É proposto então um exercício para o cálculo da constante de acidez do ácido acético, sabendo que a sua condutividade molar equivale a 1,65 milisiemens metro ao quadrado por mol. O primeiro passo para a resolução deste exercício é a conversão correta das unidades. Em seguida, o cálculo da condutividade molar à diluição finita, para em seguida calcular o valor de alfa. Deve-se, então, olhar para a reação e a situação de equilíbrio. Neste caso, utilizar a fórmula da constante de acidez, em que a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, utilizando o valor do grau de dissociação alfa, então calcula-se a constante de acidez do ácido acético. Em seguida, será mostrado um exemplo de uso do aparelho de condutivímetro. O condutivímetro de bancada é um aparelho dedicado às medições de condutividade elétrica em soluções. Sua compensação manual de temperatura varia entre 5 e 40 graus Celsius. Sua faixa de medição de 0 a 20.000 microsiemens por centímetro, com precisão de leitura de 1,5%. Para realizar as medições, os parâmetros devem ser arrumados. Primeiramente, ajustar a temperatura que o aparelho irá operar com base na solução padrão de condutividade. Porém, se isso for feito, o aparelho irá trabalhar sem compensar valores, causando muitos erros. Por isso, é bom que seja programado o aparelho para trabalhar sempre a 25 graus Celsius. Em segundo lugar, deve-se ajustar a constante, que varia de 0,01, 0,1, 1 e 10, levando em consideração a amostra em questão. Como a temperatura de trabalho é 25 graus Celsius, a concentração da solução de condutividade deve atender às necessidades de seu cotidiano. Ou seja, se você trabalha com amostras com alta condutividade, deve-se utilizar um padrão correspondente. A exemplo disso, no vídeo, a condutividade da água de torneira e da água destilada são entre 2 e 60 microsiemens por centímetro. E, como a máquina opera a 25 graus Celsius, a solução de 74 microsiemens por centímetro é a mais recomendada. Para realizar as medições, deve seguir o seguinte procedimento: inserir o eletrodo à solução de condutividade escolhida e averiguar o valor apresentado. Caso o valor seja diferente do valor apresentado no rótulo da solução e essa não estiver adulterada, deve-se ajustar o valor da constante mantendo-a próxima de 1. Uma vez o aparelho apresentando condutividade semelhante ao rótulo da solução de condutividade, este está pronto para uso. Basta então remover a solução e lavar o eletrodo com água destilada. Então, imergir o eletrodo na solução que se queira analisar. Após a análise,
lavar o eletrodo novamente com água destilada e então armazenar o eletrodo em solução de KCl para evitar desgaste ou contaminação. Durante o nosso curso, a gente teve uma prática que tratou a técnica de condutimetria. Essa prática foi a prática 2 e nela a gente determinou o grau de desacetilação da quitosana. Esse experimento foi dividido em 3 partes. A primeira parte foi o preparo e padronização de soluções. A segunda parte foi a de determinação do grau de desacetilação da quitosana. E a terceira parte foi um preparo de uma curva de calibração e parâmetros analíticos utilizando essa técnica. A primeira parte do experimento aconteceu da seguinte maneira. Em um becker, 0,317 gramas de hidrogênio ftalato de potássio foi pesado e dissolvido em 15 ml de água. Depois adicionou-se aproximadamente 5 gotas de fenolftaleína e então realizou-se a titulação com hidróxido de sódio. Em seguida, uma solução de 100 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro foi preparada a partir do ácido PA, utilizando 8,17 microlitros do ácido. A reação de padronização do NaOH descrita na equação química a seguir tem estequiometria 1:1, ou seja, 1 mol de hidrogênio ftalato de potássio vai reagir com 1 mol de NaOH. Assim, pode-se utilizar a seguinte relação para determinar a concentração de NaOH, que a concentração de NaOH vai ser igual ao número de mol de hidrogênio ftalato dividido pelo volume utilizado de NaOH na titulação. Considerando que a massa pesada de hidrogênio ftalato de potássio foi de 0,317 gramas e que sua massa molar é de 204,22 gramas por mol, tem-se que 1,552 milimol do sal reagiram com a base. O volume gasto de NaOH na titulação foi de 15,9 ml. Portanto, a partir daquela equação do slide anterior, determinou-se que a concentração real da solução de NaOH é de 0,0976 mol por litro. Continuando com o experimento, primeiramente o condutímetro foi padronizado utilizando-se soluções de concentrações diferentes de NaCl. Em seguida, foi pesado 0,3033 gramas de quitosana e solubilizado em 30 ml de ácido clorídrico. Adicionou-se então 50 ml de água destilada a essa solução. Essa solução foi mantida em agitação utilizando-se o bastão de vidro. A titulação foi feita a partir de adições de 0,5 ml de hidróxido de sódio até que 20 ml de hidróxido fosse adicionado. A partir deste momento, as adições foram sendo de 1 ml até que 40 ml de base fosse adicionada. Em cada adição foi medida a condutância da solução pelo condutivímetro. Assim, foi construída uma curva condutométrica com a condutância em função do volume de NaOH adicionado.
Em seguida, foi construída a curva de condutância corrigida. Essa curva serve para analisar a influência da água na condutância. Nela, a gente pode observar dois pontos de inflexão, um em 12 ml e outro em 21 ml. A determinação da porcentagem de grupos aminos livres presente na quitosana, que está diretamente atrelado ao grau de desacetilação, é realizada segundo a equação abaixo. A porcentagem de aminos livres vai ser igual à concentração de NOH vezes a diferença entre os volumes de equivalência, vezes a massa molar da quitina, que é uma unidade monomérica da quitosana, sobre a massa de quitosana pesada, vezes 100. E isso é igual a 58,9% no nosso caso. Prosseguiu-se então para a parte 3 do experimento. Primeiramente, foi feita a leitura da condutância da água destilada em uma proveta, utilizando-se o condutivímetro na escala de microsiemens por centímetro. Essa medida foi feita 20 vezes. Em seguida, uma solução de 6.000 ppm de NaCl foi preparada e essa solução foi diluída em 6 soluções de concentrações diferentes: 3.000 partes por milhões, 1.500 partes por milhões, 750 partes por milhões, 375 partes por milhões, 187,5 partes por milhões e, por fim, 93,75 partes por milhões, com volume total de 50 ml em todas as soluções. Cada uma dessas soluções teve sua condutância medida. Assim, foi possível construir a curva de calibração de NaCl. Essa curva possui a equação da reta de medidas y igual à condutância da água na escala de 18 por centímetro menos 0,0587. Foi possível calcular o limite de detecção e de quantificação da curva de calibração, ou seja, é quase uma reta perfeita. O limite de detecção é dado por 3 vezes S sobre S, e o limite de quantificação é dado por 10 vezes S sobre S. E o S vai ser igual ao desvio padrão do branco. No caso, o branco é a condutância da água, ou seja, o desvio padrão daquelas 20 medidas. E o S quer dizer slope, é o coeficiente angular daquela curva de calibração. Assim, o limite de detecção é de 111 partes por milhões e o limite de quantificação é de 370 ppm, ou seja, aquela curva é capaz de detectar a partir de 111 partes por milhões e quantificar a partir de 370